Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Paulo Sérgio, eu sou professor de Química e hoje a gente vai ver uma aula sobre sistemas materiais, que é a parte inicial da Química, aquela parte mais básica para que você entenda conceitos um pouco mais complexos mais tarde. Então, é importante que a gente defina, sobre o que nós vamos hoje estudar, é a parte que é relativa aos sistemas materiais, ou seja, a parte que contém matéria. A gente entende que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Existe uma relação aí bastante intrínseca entre matéria e energia, e é basicamente isso que a química vai estudar, as relações sistemáticas, e por isso que a gente chama de sistemas materiais, entre, na verdade, a matéria e a energia. Mas o que seria um sistema? Se você pensar no conceito que é o mais difundido, sistema é parte do universo físico contendo uma matéria que está sendo utilizado para estudo. Então, de acordo com a questão, a gente pode ter um sistema sendo formado por uma gota, sendo formado por uma praia, sendo formado por uma cidade. Se o examinador te disser, considere o gráfico abaixo, o sistema vai ser o gráfico abaixo, considere um copo com água, o sistema vai ser copo com água. Na verdade, o que mais nos interessa é se esse sistema vai ser um sistema aberto, fechado ou isolado. Um sistema aberto, por exemplo, um copo com água, mais ou menos como esse aqui, não importa como, tem como você tirar a matéria de dentro do copo e colocar para fora? Tem. Tem como você pegar o que está fora do copo e puser para dentro do copo? Também tem. Então, dá para trocar energia através do copo? Dá. Então, isso é considerado um sistema aberto. Sistemas abertos são aqueles onde você não realiza nenhum controle. A gente tem trocas com o meio tanto de matéria quanto de energia. Agora, você imagina que a gente tampe uma garrafa, ou então tampe aqui o meu copo, você vai passar a ter um sistema fechado. Um sistema considerado fechado, ele pode trocar energia com o meio, mas ele não pode trocar matéria. Ou seja, sistemas fechados são aqueles que trocam energia, reações endotérmicas que absorvem calor, exotérmicas, fica evidente quando você põe, por exemplo, fogo num pedaço de madeira, que há liberação de calor. Se você aproxima a mão, você percebe a energia térmica. Então existe uma troca com o meio de energia, mas não existe uma troca de matéria. Aí é que vai entrar um conceito importante do Lavoisier, que você já deve ter escutado. O total da massa dos reagentes é sempre igual ao total da massa dos produtos. Ou, numa linguagem mais simples, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ou seja, a quantidade de matéria é constante, o que varia são as energias que envolvem esses sistemas. É basicamente isso que a gente vai trabalhar. Então, quando você tem um sistema considerado aberto, ele faz trocas de matéria e energia. Se o sistema for fechado, aí você só troca energia com o meio, não troca matéria. Esse geralmente é o sistema que a gente vai trabalhar em provas de vestibular, também no Enem. Além disso, você pode ter um sistema que é conhecido como sistema isolado, ou seja, um sistema ideal. Qual é o sistema idealizado? Nesse caso, se o sistema for ideal, for isolado, você não tem troca nem de matéria nem de energia. O problema é que ele não existe. A gente não conhece nenhum sistema que não troque matéria ou não troque energia. Então, hipoteticamente, ele existirá. A gente chama de idealidade, um gás ideal, uma situação ideal, mas na verdade fica no nível da ideia. Então, quando você pensa nos sistemas, esses sistemas podem ser subdivididos em duas categorias, basicamente, os sistemas abertos e os sistemas considerados fechados. Mas vamos trabalhar um pouquinho a ideia, um pouquinho mais à frente, sobre como é que esses sistemas vão se comportar. Basicamente, a gente pode dizer que esses sistemas ou serão formados por substâncias puras, e aí você pode ter fases físicas diferentes, por exemplo, água no estado sólido, na fase líquida, na fase vapor. Então você tem a água em 3 fases diferentes. Ou então as misturas. Misturas são reuniões físicas de 2 ou mais substâncias que não reagem entre si. Trocando em miúdos, se você puser 2 substâncias em contato e elas reagirem, você tem uma reação química. Se você puser 2 substâncias em contato e elas não reagirem, aí você tem uma mistura. Por exemplo, você coloca água e areia no mesmo recipiente. A água não deixa de ser água, a areia não deixa de ser areia. Então, você está diante de uma mistura. Se eu colocasse ácido sobre o açúcar, eu veria desprendimento de um gás, o que evidencia uma reação química. Misturas não têm reações químicas. As misturas são sempre processos físicos e, portanto, também podem ser separados, e vamos ver isso numa aula mais à frente, também
também podem ser separados por processos físicos. Então, uma mistura é a reunião física de duas ou mais substâncias que não reagem entre si. Então, se a gente parar para pensar, as misturas, na verdade, são processos físicos onde você pode ter duas ou mais substâncias que interagem com as suas propriedades. E isso nos interessa bastante, porque a gente tem um conjunto aí de propriedades que tem a ver com todo tipo de matéria, que são chamadas de propriedades gerais da matéria. Entre as propriedades gerais, você tem a dureza, capacidade de riscar ou de resistir ao risco, a tenacidade, que é a resistência ao choque, à pressão, né? Geralmente a gente confunde os dois. Quando você bate em algo, você testa a tenacidade desse algo e não a dureza desse algo. Você tem, por exemplo, a maleabilidade, capacidade de dar forma sob ação de força, né? Você pega lá um fio de cobre, por exemplo, dobra ele não desdobra sozinho. Se você desdobrá-lo, ele vai ficar, né, levemente deformado. Isso indica que ele aceita a deformação mecânica, ou seja, ele é maleável. Já a elasticidade é o contrário. Se você tiver algo que é elástico, ele tem a capacidade de extensão e contração longitudinal. E isso não tem a ver, na verdade, nem com dureza, nem com maleabilidade, tem a ver com elasticidade, né? Se você parar para pensar, a gente diz que vai na academia malhar, né? Na verdade, a gente não pode malhar, a gente vai, né, tornar mais elástico o nosso corpo, porque se você pressionar o seu braço e soltar, ele volta ao normal. Isso é uma característica de elasticidade e não de maleabilidade, né? Aqui você tem elasticidade e aqui você tem maleabilidade. Perceba que são coisas diferentes. Então, ir malhar é conotativo, dar forma ao corpo, né, de uma maneira conotativa. Mas, enfim, essas propriedades que eu falei são propriedades gerais que toda matéria tem. Mas existem algumas propriedades que distinguem algumas substâncias de outras ou uns tipos de materiais de outros tipos de materiais. É o caso das propriedades físicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Então, quando quimicamente você quer saber se um sistema, né, é ou não é uma substância, se ele é uma mistura, se ele é uma mistura heterogênea, você vai avaliar algumas propriedades. Então, estas propriedades estão relacionadas, por exemplo, à densidade, à solubilidade. Você olha para um sistema e ele apresenta fases físicas diferentes. Pode ser uma substância pura em fases físicas diferentes, ou pode ser substâncias que não têm solubilidade entre si. Vamos a alguns exemplos, né, para que a gente possa entender. Você imagina que nós tenhamos lá uma situação como essa. Você tem um copo com água na torneira. Um copo com água na torneira é um sistema aberto, né, porque você pode trocar matéria e energia com o meio. Ele vai ser formado por uma mistura homogênea de substâncias, a solubilidade entre elas, né? E se a gente parar para pensar na água das cidades, basicamente você vai ter três substâncias que compõem a água da torneira, que são a própria água, o hipoclorito, que é um bactericida de largo espectro, que a gente chama de cloro, e também o fluoreto, geralmente de potássio ou então de algum outro metal, mas que o fluoreto atua, nesse caso, como um bactericida, principalmente bucal. Ele vai trocar, na verdade, né, a hidroxiapatita do dente pela fluorapatita, deixando, né, esse material mais resistente, resistindo com isso às cáries. Então, é uma medida profilática que se faz. Mas, independente disso, se você olhar um copo com água da torneira, você vai ter a sensação de que tem uma única fase, né? Você está vendo, na verdade, uma fase só, então ela é uma mistura homogênea, formada por um sistema também homogêneo aberto, que contém uma fase e três componentes, pelo menos, que são a água, o cloro e o flúor, né? O hipoclorito e o fluoreto. Mas se você pensar numa outra situação, vamos supor, por exemplo, que nós tenhamos uma situação onde a água apresenta suas três fases diferentes, né? Aqui você está vendo a água pura, a água líquida, aqui a gente tem a fase do gelo, que seria a água sólida, e aqui você tem o vapor da água. Lembrando que quando você tem tampa, o sistema vai até o limite dessa tampa, ou seja, quando você chega no limite da tampa, a gente conta como mais uma fase. Então, se eu tenho ali vapor da água, né, entre a tampa e a superfície do líquido, esse vapor da água, ou esse gás, ou esse ar, ele vai contar como uma fase só. Lembrando que a miscibilidade entre substâncias gera fases únicas. Por exemplo, né, se você tem duas substâncias miscíveis, álcool e água, que, né, se misturam e solubilizam. Miscibilidade tem a ver com solubilizar. Se eles formam uma mesma fase, você conta como uma fase só. Se eu tenho água e areia, onde não há miscibilidade da areia na água,
aí você vai contar, obviamente, duas fases. Então, as fases dependem da solubilidade, ela depende da polaridade, que nós vamos falar mais para frente, e aí você vai ter uma noção de ligações e como elas interferem diretamente na polaridade das substâncias. Mas se nós observarmos nosso exemplo, aqui nós temos um sistema com 3 fases e apenas um componente, que é a água. Você tem, na verdade, 3 fases distinguíveis a olho nu, você consegue perceber macroscopicamente que existem 3, mas, no entanto, a substância é uma só. Então, observe que tanto eu posso ter um sistema que é monofásico, com 3 componentes, quando há solubilidade entre eles, como eu posso ter um sistema formado só por uma substância e ela apresentar 3 fases distintas, diferentes, né? Essa situação aqui seria uma situação de ponto tríplice, que a gente chama quando a água se encontra em 3 fases físicas diferentes. Mas observe que você pode ter um sistema contendo óleo, água pura e areia, onde você distingue a olho nu essas 3 substâncias ou esses 3 materiais. Então, quando você considera que o olho está sendo utilizado para distinguir, isso é sistema. Você está vendo que o sistema é heterogêneo. Uma mistura é heterogênea quando não há solubilidade entre as suas partículas. Nesse caso, há coincidência, se você observar, que nesse sistema a gente tem as duas coisas. Eu tenho um sistema que é heterogêneo numa mistura que é heterogênea. E aí eu posso ver que existe uma fase ali que está sobrenadando, que é a fase do óleo, a gente chama de fase sobrenadante. Você tem uma outra fase, que é a fase da areia, que a gente chama de decantante ou sedimentar. Nesse caso, a areia é um sedimento, ela não é um precipitado, não há solubilidade, depois o excedente vai ao fundo. Não, o que você tem é uma quantidade de material indo ao fundo, independente da quantidade que eu colocar. Então isso chama sedimento. Então você vai ter 3 fases e 3 componentes. Por quê? Porque não há solubilidade entre eles. Então, nesse primeiro momento, é importante que você perceba que 2 situações vão acontecer. Qualquer coisa é um sistema. Se o examinador disser, olha, considere a gota abaixo, o sistema é a gota abaixo. Considere esse copo com água, esse copo de Becker, vai ser o copo de Becker, o copo com água. Então o sistema é qualquer coisa. Sistemas podem ser homogêneos, quando macroscopicamente tiverem uma fase só, ou então eles podem ser heterogêneos, quando você perceber fases diferentes. As fases podem ser tanto diferenças físicas, sólido, líquido, gasoso, quanto pode ser também diferença quanto à solubilidade. Óleo não solubiliza, por exemplo, em água. E aí você vai ter o sistema. Uma mistura é considerada homogênea ou heterogênea se a solubilidade. Coloquei, por exemplo, lá uma certa quantidade de sal na água. Se o sal dissolver na água, a mistura, a solubilidade, vai permitir que eles sejam homogêneos. Então, cada fase é determinada pela existência ou não de solubilidade. Água e álcool formam uma fase só, enquanto que água e sal de cozinha podem formar uma fase ou 2, dependendo da quantidade de sal, dependendo, portanto, da solubilidade, certo? Vamos discutir numa segunda aula como é que essas relações ocorrem em gráficos, A gente tem alguns gráficos para analisar, mas isso fica para a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa. Até a próxima.